Após o grande desapontamento de 1844, Hiram Edson escreveu: "Nossas melhores esperanças e expectativas foram criticadas, e um espírito de choro veio sobre nós como eu nunca experimentei antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não poderia ter sido comparável. Nós choramos e choramos até o dia amanhecer." Sua lembrança da decepção e seu pedágio emocional é uma das descrições mais pungentes do impacto devastador que o evento teve em muitas vidas. E assistindo os mileritas, Edson, como muitos outros, resistiu a essa crise de fé após uma notável série de eventos. Vamos então entender quem foi Hiram Edson. Hiram Edson é mais conhecido na história adventista do sétimo dia como aquele a quem o santuário no céu foi apresentado enquanto ele caminhava por um milharal. Ele então apresentou o santuário e a mensagem do julgamento investigativo, ou do juízo investigativo que a igreja carrega até hoje. Não se sabe muito sobre a infância de Hiram Edson, antes dele se tornar um seguidor da mensagem milerita do Advento. Um dos descendentes de Hiram Edson era um clérigo inglês chamado Elijah Edson, que migrou para Boston para escapar da perseguição religiosa na Europa. Hiram nasceu em 30 de dezembro de 1806, no condado de Jefferson, em Nova York. Edson era um fazendeiro metodista quando se casou com a senhorita Epha Chrysler, em 2 de dezembro de 1830. Como metodista, ele era um homem profundamente espiritual. Depois de 5 anos, em 1835, eles compraram uma fazenda de 56 acres perto de Port Gibson, em Nova York. Epha morreu em maio de 1839, deixando Edson com 3 filhos: George, de 8 anos, Susan, de 6 e Belinda, de 4. Ele sentiu tanta necessidade de uma mãe para seus filhos pequenos que se casou novamente cerca de 6 meses depois. Ele se casou com Esther Person, de 23 anos, em outubro de 1839, e ela se tornou sua segunda esposa. A primeira filha de Edson e Esther, Via Ofélia, nasceu em 5 de julho de 1841, mas ela ficou com eles apenas por cerca de 1 ano antes de ser enterrada. A segunda filha nasceu em 2 de julho de 1843 e também se chamava Via Ofélia, ocupando o lugar do primeiro filho. Seu terceiro e último filho, Lucy Jane, nasceu 13 anos depois, em 30 de julho de 1856. Isso completou a família de Edson. Hiram Edson aceitou a mensagem do Advento em algum momento de 1843, quando William Miller estava pregando sob sua grande tenda que ele montou no centro de Nova York, naquela época. Sua filha Ofélia mencionou que seus pais aceitaram a mensagem do próprio Guilherme Miller. Houve reuniões realizadas em Rochester em julho de 1843 e mais tarde, em novembro do mesmo ano. Miller passou 10 dias dando palestras em cada cidade para onde viajou. Foi em uma dessas 2 reuniões que a família Edson aderiu ao movimento millerita. Sua casa em Port Gibson logo se tornou uma igreja local para os crentes da região. Um pequeno grupo de crentes adventistas, em sua maioria agricultores, vivia nesta área e consideravam Edson seu líder. Sua fazenda ficava a cerca de 1,5 km ao sul da cidade. Foi naquele local que os adventistas da região se reuniram no dia 22 de outubro de 1844 para aguardar a vinda do rei. Mas Cristo não veio como eles esperavam. Hiram Edson acreditou sinceramente na mensagem de Guilherme Miller de que Jesus viria em 22 de outubro de 1844. Após o desapontamento de 1844, Hiram Edson escreveu: "Nossas maiores esperanças e expectativas foram destruídas e um espírito de choro tomou conta de nós como nunca havia experimentado antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não poderia ter sido comparável. Choramos e choramos até o amanhecer." Quando amanheceu o dia de 23 de outubro de 1844 e o pequeno grupo de mileritas reunidos na fazenda de Edson
conseguiu se acalmar um pouco após a manifestação de pesar, Edson os conduziu ao seu celeiro. Ali eles se reuniram e passaram a manhã em oração. Após este período de oração, com certeza da presença do Senhor, ele e o irmão Crozier partiram para encorajar alguns dos outros irmãos na fé. Passaram a caminhar pelo milharal para evitar as zombarias dos vizinhos que se recusaram a acreditar na mensagem do advento. Edson parou no campo para orar mais uma vez. Lá o céu se abriu à sua vista. Seja uma impressão ou uma visão, Edson diz, eu vi distinta e claramente que, em vez do nosso sumo sacerdote sair do Santíssimo do Santuário Celestial para vir a esta terra no final das 2.300 tardes e manhãs, ele pela primeira vez entrou naquele dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha uma obra a realizar no Santíssimo antes de vir a esta terra. Enquanto eu estava assim no meio do campo, meu camarada passou quase além da distância de fala antes de sentir a minha falta. Ele perguntou por que eu estava parado por tanto tempo. Eu respondi, o Senhor estava respondendo à nossa oração matinal, iluminando a nossa decepção. Edson explicou mais tarde que enquanto caminhava, sentiu como se fosse uma mão colocada em seu ombro, e ele parecia ter uma visão do santuário celestial, onde viu que Jesus havia naquele momento, naquele mesmo dia, entrado no lugar santíssimo do santuário celestial, para começar o trabalho de julgamento. Crozier e Edson, junto com seu amigo e vizinho Franklin B. Ham, passaram as semanas e meses seguintes debruçados sobre suas Bíblias, estudando os temas do santuário e o julgamento. Em março de 1845, publicaram as suas descobertas num pequeno jornal chamado The Day Dawn. Crozier, sendo professor, escreveu o artigo, enquanto Edson e sua esposa vendiam seus melhores talheres para arrecadar dinheiro para financiar a publicação, e Ham publicava o material. Imediatamente após a decepção, os crentes mileritas não previam qualquer extensão da expiação celestial. A visão deles sobre a expiação era bastante tradicional. O ministério de Cristo começou com a sua ascensão ao lugar santíssimo, cujo antítipo era o próprio céu. Em 1844, a longa intercessão no céu, no lugar mais sagrado, foi concluída no dia 10 do 7º mês. A maioria deles persistiu na convicção de que a expiação acabou, como Samuel Snow havia proclamado e mantido. Se Edson, como afirmava, tivesse confiado a visão para um camarada, bem como para um grupo de irmãos, haveria evidência de tal crença, pelo menos no oeste de Nova York nos últimos meses de 1844. Mas nenhuma outra fonte contemporânea fala de uma expiação contínua tão cedo. As fontes de 1845 concordaram em enfatizar a necessidade de uma expiação e de um dia com base na duração do dia da expiação hebraica. É somente em março de 1845, 5 meses após a visão, que Crozier se aventurou a estender a expiação para um ano inteiro. O mesmo escritor acabaria por estendê-la para muitos anos, para o milênio ou até para o além. O anacronismo mais flagrante desta visão é a atribuição de uma nova missão aos crentes perturbados. Imediatamente após a decepção, muitos mileritas, incluindo alguns dos líderes mais proeminentes, professaram uma crença numa tal porta fechada, consistente com a sua compreensão da parábola das virgens, que eles consideravam ser profeticamente o renascimento milerita. A sua proclamação do clamor da meia-noite implicava em ser as virgens sábias que aceitaram os chamados e as tolas as que recusaram o aviso. O próprio Miller propôs uma rejeição final daqueles que ignoraram esse aviso. A causa fundamental do fechamento da porta foi o fim da obra mediadora de Cristo. Além disso,
A desordem dos crentes não deixou muito zelo pelo evangelismo contínuo. Só na Conferência de Albany, 6 meses depois, é que planejaram novos empreendimentos. Eles citaram o próprio texto de Edison como a sua nova ordem de marcha em abril de 1845. Os sabatistas negaram a possibilidade de conversão do mundo durante 7 anos. E finalmente, logo após os 7 anos, admitiram que os pecadores ainda poderiam ser objetos da sua solicitude. Isso é realmente paradoxal, já que o próprio Edison, cujo panfleto de 1849 ensinava claramente a porta fechada, fosse talvez um dos primeiros a permitir que crianças e algumas pessoas especiais entrassem no santuário interno em 1850. Edison poderia ter usado a retrospectiva, mas sua memória evidentemente não conseguiu lembrá-lo de que ele foi um defensor do shut door por vários anos, ou da porta fechada por vários anos. É claro que não deveremos procurar consistência nos escritos de Edison. No mesmo período da porta fechada, ele abriu uma exceção para a conversão dos judeus em 1850. O conceito das bodas do Cordeiro, também encontrado na visão, não surgiu em periódicos até janeiro de 1845, mas podemos ter certeza de que Joseph Turner e Apollos Hale a enquadrou como a solução pela decepção de não tê-la recebido da visão de Edison. Eles nunca acreditaram sua teoria a uma visão. Talvez nem sabiam que Edison ainda não havia escrito qualquer coisa em periódicos contemporâneos. Eles primeiro expressaram isso como uma verdadeira inovação em carta pessoal a William Miller e em vários artigos no Advent Herald. Eles até criaram um novo periódico, The Advent Mirror, para descrevê-lo. Ninguém havia apresentado essa teoria antes deles e eles precisavam de um periódico totalmente novo para demonstrar a sua validade aos contemporâneos contra críticas impiedosas. Este fato sucedeu-se em obter o consentimento de extremismo radical e de Edison, como fica evidente em sua carta enviada ao Jubilee Standard no mesmo ano. William Miller parecia aprovar, mas os líderes milleritas não estavam convencidos. Os próprios autores desta solução o rejeitaram não muito tempo depois de terem sido lançados. Tudo isso estava claramente ligado ao conceito de fechar as portas, já que fazia parte da parábola original das virgens. Na verdade, Turner pode ter ressuscitado este conceito millerita que se espalhou por vários periódicos da Shut Door. O manuscrito de Edison chega ao ponto de sugerir que a visão abriu a porta para o conhecimento da obrigação do sábado para os adventistas. O último parágrafo do texto parece estabelecer uma conexão entre a abertura do templo celestial e a presença do decálogo na arca. Esta linha de raciocínio não foi adotada pelo grupo até 1849. Esse não é o resultado da visão de Edison. Ele mesmo não começou a observar o sábado até quando a explicação do desapontamento nos termos do Apocalipse 10 ocorreu pela primeira vez na literatura dos crentes de Albany em maio de 1845. Após seu retorno ao proselitismo, eles não receberam a ideia de Edison, mas dos próprios milleritas que a usaram depois da sua guerra de 1843. Desapontamento como um grito de guerra. Muito mais tarde, Edison incluiu a sua visão quase toda as posições teológicas estabelecidas por sua igreja favorita, sem levar em conta as perspectivas históricas: santuário celestial, expiação ampliada, porta fechada, vinda do noivo e observância do sábado. Ele visualizou em um momento uma série de crenças que surgiram gradualmente, através de dar e receber estudos e críticas e desenvolvimento histórico-cultural. Em 2 de maio de 1845, Edison enviou uma carta de Manchester, em Nova York, onde foi casado 2 vezes, ao padrão do jubileu. Isso esclareceu seu pensamento 7 meses após o grande desapontamento. É claro que a essa altura, Crozier, seu convidado ocasional, já havia começado a estender o dia da expiação para 1 ano e definir uma nova data para o advento.
Turner e Hale lançaram a teoria do Bridegroom Comb 5 meses antes. Portanto, não é surpreendente encontrar declarações que confirmavam a sua posição em tal carta, mas deveríamos ter esperado encontrar nele vestígios da sua visão em outubro, em um espírito consoante com as suas preocupações sobre o santuário e com a sua visão do futuro. Infelizmente, o conteúdo desta fonte primária permaneceu legalmente negligenciado pelos denominacionais historiadores. Como a maioria das produções de Edison, esta carta não é inequívoca. Em 1894, provavelmente referindo-se ao seu manuscrito não publicado, a própria Sra. White não tinha uma visão muito positiva de seu esforço literário ou teológico. Seu simbolismo e sua cronologia estavam longe de ser claros. A mensagem geral parecia ser de que no ano de 1844 ou 1845 terminaria em agosto e daria início à dispensação da plenitude dos tempos, um tempo concebido como o da restauração de todas as coisas, anunciado por Pedro em Atos 3, 19 e 21. Edison enumerou todos os sinais dos tempos discerníveis naquele ano, mas a sua tipologia não correspondia à de Miller, ou à distinção de Crozier de tipos vernal e outonal, cumpridos no primeiro e no segundo advento. Para Edison, todos os tipos deveriam ser cumpridos no último grande ano. Devemos lembrar que o próprio Crozier caracterizou aquele ano de 44 e 45 como tal, e em abril ele rebatizou o ano da expiação, incorporando todas as características do dia da expiação. Por que Edison previu o advento de agosto daquele ano não é claro. Talvez porque a definição de horário de Crozier para abril de 1845 já havia sido refutado. Não é surpreendente descobrir que muitas das peculiaridades, as posições assumidas nesta carta, correspondem a preocupações teológicas, semelhantes nos artigos de Edison de 1849 a 1857 no Jornal da Igreja, o Review and Herald. A carta não confirma as afirmações centrais da visão de 1844. Não faz alusão a uma nova interpretação de Daniel 8,14, de Levítico 16 ou Hebreus 8,9, que deveriam ser a grande preocupação do trio ocidental Edison, Hahn e Crozier neste momento. A primeira carta de Edison apenas cita Levítico em referência à festa das semanas. Encontramos referências em Hebreus 10 e 12:22, apenas como base para uma exortação final. A tipologia do santuário, conforme retratado naquela epístola, não é discutida. Se a visão ofereceu uma resposta à confusão trazida pela decepção, anunciando o início de uma expiação celestial e duradoura, a carta delineava um futuro curto e acumulou provas de sinais dos tempos perceptíveis há 1 ano. A visão era trazer um final chave para a dissonância profética, mas a carta marcava uma nova data para o advento e buscava uma solução em novos tipos e sinais dos tempos. A carta não dava provas de cooperação com Crozier e Hahn, que começaram a abrir um novo caminho. No entanto, a sua dispensação de plenitude dos tempos é encontrada na escatologia de Crozier no Extra de 1846. Tendo sido enviado em maio de 1845, não é de estranhar encontrar nela a caracterização do reavivamento como o clarão da meia-noite, o soar da trombeta do jubileu de Apocalipse 9, como no passado, o casamento do Cordeiro em processo e os tipos do 7º mês já cumpridos, incluindo a eliminação final dos pecados associada a Atos 13:19. Duas declarações na carta estão em clara contradição com a visão. Os tempos dados aos gentios estão encerrados e os servos de Deus foram selados. A primeira sugere uma última separação dos gentios dos santos. A nuvem está entre nós e nossos inimigos. Foi a última chance perdida de salvação. A segunda implica a conclusão da expiação, sem a qual o fim da chance não pode ocorrer. Harmoniza-se bem com a posição da maioria das fontes contemporâneas.
Os pecados já estão apagados, os santos foram selados. Há até uma vaga alusão à teoria de Emily Clemons de uma nova aliança recém-inaugurada. A carta não incentiva a profetizar novamente, assim como a visão. Esta é uma consonância com o convite ao casamento e a porta fechada da parábola. O uso de uma terminologia dispensacionalista ou de uma forma de periodização parece estar presente em vários escritos de Edson, bem como nos do seu amigo Crozier. O adventista cristão, o historiador David Arthur, observa a prevalência de tais ideias entre as facções ocidentais dos mileritas. Eles resultam na influência dos mileritas britânicos sobre o movimento milerita. A divisão da economia divina em dispensações não era desconhecido do milerismo. Tal tendência não é discernível na visão de 1844, pois o adventismo há muito condenava e descartou-a antes que o manuscrito fosse escrito. Por razões óbvias, a carta está mais ou menos em harmonia com os documentos contemporâneos, mas a visão não é. A perspectiva geral da carta é totalmente diferente do espírito da visão. Na melhor das hipóteses, a narrativa manuscrita retrata as emoções pungentes que acompanharam o desapontamento. Os historiadores consideraram isso como tal. Edson não apareceu em nenhum lugar como visionário do lançamento. Além disso, esse silêncio ensurdecedor continua até 1892. A visão de Edson nunca é mencionada em nenhum artigo do periódico. O próprio Edson, que publicou artigos e panfletos apoiando essa doutrina, em nenhum lugar aludiu para isso. Ele relatou diversas experiências sobrenaturais em suas cartas ao periódico Verdade Presente, de dezembro de 1849, sem referência a algo mais estratégico. Quando Edson editou a Advent Review Extra de 1850 e tentou reavaliar a natureza da expiação, ele não mencionou tal visão. Como membro do comitê editorial da Advent Review de 1850 e da Review and Herald em 1852, ele não achou por bem publicar a experiência que acabara de relatar sobre o novo convertido J. N. Langborough. Das cartas conhecidas escritas ao Jornal da Igreja ou a outros periódicos não existe nenhuma referência da visão. A associação de Edson com o metodismo inclinou-o ao entusiasmo religioso e às práticas evidentes nas reuniões campais daquela época. Ele viveu uma vida frequentemente tocada pelo sobrenatural. Seus escritos relatam curas milagrosas, revelações de sonhos, impressões, visões, audições da voz divina, aparições de anjos guia, manifestações físicas do Espírito Santo, o derrubando-o no chão, e de poder divino, como matando os crentes. Segundo seu jovem confidente, ele praticava uma forma de bibliomancia para receber orientação. Sua reputação chegou até os ouvidos dos seus amigos, que a usaram para justificar a sua desconfiança. O interesse de Edson em visões é evidente na preservação cuidadosa das visões da Sra. White sobre os próprios escritos dele. Como Edson nunca foi reticente em relatar tais experiências, seu longo silêncio sobre a visão do milharal continua a ser um fenômeno verdadeiramente intrigante. Igualmente surpreendente é o silêncio de muitos colegas de trabalho que acompanharam Edson em seu início do ministério itinerante. James Nix lista alguns desses colegas, alguns dos quais foram escritores ocasionais de periódicos adventistas. Nem Crozier, nem Ham, seus associados mais próximos, creditou a ele qualquer visão naquele período de intensa cooperação. Crozier não estava reticente em conhecer o papel
desempenhado por outros no estímulo ao seu insight. No Day-Dawn de 1847, quando Crozier estava observando o sábado e ainda em boas relações com os sabatistas, ele nunca acreditou Edison por qualquer coisa em seus sucessivos artigos sobre o santuário e a hóstia. Apenas uma carta de Edison, quase exclusivamente dedicada à teologia do sábado, é encontrada nesse artigo. Nenhum dos artigos contemporâneos sobre a doutrina do santuário, seja de apoiadores ou de oponentes, menciona Edison como contribuidor original. A única ligação entre Edison e a publicação da nova doutrina é financeira. A escrita atribuída a Crozier sozinho ou com dupla Crozier-Ham. A memória de Edison era bastante precisa quanto a isso. O financeiro, benfeitor e apoiadores Edison e Ham não compartilharam do prestígio de redatores do Extra. Tiago White e a esposa Ellen estavam entre os primeiros adventistas orientais a conhecer Edison já em 1848. Nenhum dos seus primeiros escritos ou cartas se refere à visão. Crozier sozinho recebe a sua confirmação visionária para o seu artigo de 1846. Joseph Bates, o capitão do Mar Millerita, foi o primeiro sabatista a conhecer Edison em 1846. Isso foi depois que Crozier publicou seu estudo principal. Bates elogiou a sua excelência num dos seus panfletos. Na sua própria apresentação sobre o santuário, Bates não tinha conhecimento de uma visão, nem a mencionou em nenhum dos seus outros panfletos publicados entre 1847 a 1850. Evidentemente, Edison não confiou a sua experiência a Bates durante as suas extensas viagens em 1852. J.N. Andrews, que se tornaria o teólogo autorizado da doutrina do santuário após a deserção de Crozier, fez uma viagem de 600 milhas com Edison através de vários estados em 1851. Se manteve o silêncio sobre a visão. Suas respostas às críticas externas à doutrina não afirmam a visão sobrenatural para fundamentar o seu raciocínio. Entre as cartas enviadas a Guilherme Miller após a decepção, nenhuma confirma experimentar ou adotar a sua solução para dar sentido a esse episódio comovente do grande desapontamento. A primeira carta para William Miller, que sugere, entre várias outras soluções, uma entrada do Santíssimo em 1844, é a de Jones, datados de fevereiro de 1845. Mas não sugere uma expiação contínua e deve refletir a opinião da esperança de Israel no início de março, que limitou a expiação para um único dia. Por causa da sua proverbial devoção e generosidade, o nome de Edison foi associado ao principal estudo de Crozier. Seu nome e o de Ham aparecem na conclusão do seu artigo como fornecedores de contribuições financeiras. Eles também fizeram um apelo por recursos para custear as despesas, mas quando Crozier se juntou com Joseph Marsh como editor associado do Advent Harbinger, um posto que ele ocupou de 1847 a 1853, estava ligado a todos os outros desertores que haviam deixado o campo de Shotdar. Marsh travou uma longa rivalidade com o trio ocidental, não apenas por causa das suas afirmações em O Noivo Vem, Porta Fechada, Expiação Feita, mas sobre uma acusação de problemas financeiros, desonestidade que cometeram contra ele. Durante o mandato de Crozier, o jornal se envolveu em discussões acaloradas, controvérsias com J.N. Andrews sobre o sábado e o santuário. Em 1853, Crozier acusou os sabatistas de falta de sinceridade por republicarem seu artigo em seu jornal, de 2 de setembro a 14 de outubro de 1852. Nesse momento, ele afirmou que o objetivo do seu artigo era apoiar a posição da Porta Fechada e que os sabatistas haviam repudiado um ano antes. Cansado da controvérsia, Tiago White, o editor do Jornal da Igreja, hesitou em continuar o uso da teologia de Crozier. Em setembro de 1852, ao reimprimir,
Crozier pela última vez, ele pediu que alguém em breve revelasse a verdade do santuário para o benefício dos seus leitores. Além disso, os sabatistas nunca reimprimiram a escatologia do artigo sobre a era vindoura, cujo dispensacionalismo não era do seu agrado. O jovem, brilhante e promissor J.N. Andrews recebeu uma nova entrada na arena teológica para se tornar o campeão da doutrina do santuário. Suas controvérsias com o Advent Herald sobre a doutrina não são muito inovadoras ou exemplos de exegese original, mas revelam a sua habilidade sutil de conduzir um argumento. Além das afirmações contemporâneas e subsequentes de Crozier, há evidências de que Crozier permaneceu firmemente no campo da porta fechada, até que ele suspendeu o Day Down em setembro de 1847. Está disponível na carta ao Day Star que se seguiu ao seu artigo no Extra, bem como em vários artigos nas poucas edições conhecidas do Day Down de 1847. No Extra, Crozier não forneceu nenhum perdão no dia da expiação, mas apenas um apagamento dos pecados daqueles que foram perdoados durante os serviços diários do santuário. E nisso, ele não era diferente dos seus contemporâneos crentes da porta fechada. No entanto, a sua escatologia prolongou por 7 anos o pleno advento da dispensação da plenitude do tempo, pela razão evidente de que o advento não ocorreu em 1844. Ele, portanto, postulou um período de transição, durante o qual características de ambas as dispensações se misturaram, como a mistura crepuscular de luz e escuridão. A dispensação do Evangelho, limitada durante o crepúsculo, continuaria apenas para aqueles que tivessem aceitado o último chamado de misericórdia de 1843 e 1844. Ele confirmou essa interpretação em sua carta ao Day Star de 3 de abril de 1846, sugerindo que o jubileu seria soado apenas para Israel. Esta terminologia foi aplicada apenas aos adventistas, ele acrescentou. Nossa posição de portas fechadas desde o dia 10 do 7º mês de 1844 foi peculiarmente adaptado à trombeta do jubileu. Ao menos que postulemos uma contradição total no mesmo documento, devemos concordar com as suas afirmações sobre a finalidade do Extra. Este documento não deve ser estudado isoladamente, mas colocado no contexto de todos os seus escritos destes anos. É verdade que, em 1846, já havia sido feitas críticas contundentes e suficientes à porta fechada. Apareceu tornar Crozier mais cauteloso sobre esta posição. Portanto, ele apenas deixou implícito isso em seu Extra e enfatizou a disponibilidade de misericórdia para os santos no Santíssimo do Santuário Celestial. Os livros de Langborough fornecem evidências claras de que ele não sabia muito sobre as primeiras histórias do ramo sabatista do Adventismo. Além disso, ele tinha apenas 13 anos quando a experiência de Hiram Edson ocorreu. Aos 20 anos em seu primeiro cargo, ele provavelmente não faria perguntas curiosas sobre a parte de Edson da doutrina do santuário. Se considerarmos o primeiro relatório em seu primeiro livro, apenas localizou o santuário no céu. Se esta foi a revelação de Edson, também não foi nada sensacional para os mileritas que testemunharam o movimento do 7º mês. Samuel Snow já tinha anunciado o fim da obra mediadora de Cristo no céu em outubro de 1844. A revelação de Edson só se tornou mais impressionante através do seu próprio embelezamento tardio. Quanto à ampliação detalhada do evento feita por Edson, ela pode ter surgido por razão de questões muito pessoais. Ele demonstrou ao longo de sua vida uma inclinação para escrever obscuramente sobre temas esotéricos. Seus contemporâneos nunca ficaram fascinados por suas ideias. Foi este manuscrito, como seu importante dado histórico, uma tentativa de obter conhecimento dos seus companheiros crentes? Foi ele buscando a dignidade e o respeito que lhe foram negados anteriormente?
Seja qual for o conteúdo de seu manuscrito, a Igreja havia ignorado até então. Somente quando seu manuscrito foi redescoberto em uma forma abreviada, o documento obteve consentimento dos editores adventistas. Isso trouxe a Igreja Adventista a uma confirmação oportuna e sobrenatural de sua teologia central. Foi um midrash ideal adventista. Qualquer tentativa de encontrar confirmação da visão de Edson na literatura adventista primitiva é infrutífera. Seu manuscrito tardio não é uma fonte histórica válida. Sua onipresença em qualquer literatura dos crentes poderia fortalecer a autoimagem adventista do sétimo dia, mas a sua aceitação continua a dificultar a busca objetiva pelas origens da doutrina do santuário. Como qualquer outro conceito, tomou forma através de desenvolvimento gradual e da troca de ideias. Foi imediatamente afetado por respostas contemporâneas e críticas generalizadas. A qualidade dessa crítica permaneceu inexplorada, nada além de um retorno às fontes primárias e a uma ponderação cuidadosa dos argumentos usados por seus primeiros defensores e críticos permitirão aos historiadores compreender e avaliar essa doutrina, a própria razão de ser da Igreja Adventista.